O vídeo de hoje é sobre um assunto diferente. Hoje nós vamos falar sobre a relação, entre a ciência e os corais. Na semana passada eu fiz uma enquete lá no Instagram da Coral Cultura, perguntando se vocês teriam interesse, em entender um pouquinho melhor sobre como funciona esse processo, de produção de conhecimento científico acerca dos corais. E todo mundo respondeu que sim, teria interesse que eu produzisse algum conteúdo a respeito disso. E depois dessa enquete, cá estou para fazer esse vídeo para vocês. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos científicos que eu mesmo realizei, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as coisas necessárias para se fazer um artigo, para se fazer um estudo científico válido, quais são os assuntos que eu particularmente já abordei, já estudei, quais assuntos a gente ainda quer fazer, quer estudar, quais assuntos talvez ninguém ainda tenha estudado, Então vamos falar um pouquinho sobre várias coisas nesse sentido, tá bom? Espero que vocês gostem. O vídeo de hoje vai ser talvez um pouco mais maçante, não vai ter muita imagem para mostrar. Eu vou tentar organizar aqui na minha cabeça as ideias, porque são muitas coisas, existem muitas nuances nesse assunto, tá bom? Mas eu espero de coração que vocês gostem, tenho certeza que vai ser um conteúdo absolutamente diferente de tudo que a gente tem aí no YouTube acerca de aquarismo e corais. Então, não sei se vai ter vinheta, mas se tiver, roda a vinheta aí e vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, eu vou tentar começar essa história aí do começo, Acredito que assim, eu vou tentar traçar uma certa linha do tempo que ela vai gerando várias ramificações no meio do caminho e eu vou tentar não me perder nessa sequência aí do que eu quero contar para vocês. Mas já de antemão peço a paciência aí de vocês na organização das ideias. Mas vamos lá. Eu não sei até que ponto vocês entendem ou não, sobre o que é um artigo científico, o que é metodologia científica. Acho que a gente pode fazer um vídeo aprofundando mais isso, em algum momento, mas basicamente para dar um contexto aqui para vocês, eu sou formado em Biologia Marinha, pela Universidade de Santa Cecília, e aí desde o meu início na faculdade, eu sempre tive vontade, justamente de trabalhar com corais, Eu só entrei para fazer Biologia Marinha para estudar coral, para trabalhar com coral. Na época eu ainda não tinha ideia, de que eu teria a Coral Cultura, mas antes disso, nos primeiros anos de faculdade, eu fui atrás de fazer, pesquisa dentro da universidade, dentro de laboratórios, para poder aprender mais sobre os corais e, de alguma maneira, tentar trazer conhecimentos que pudessem auxiliar na conservação desses animais. Que é basicamente o papel da ciência, A gente quer desenvolver conhecimento, entender melhor os animais, para poder, a partir disso, preservá-los, conservá-los, trabalhar para que eles não desapareçam do nosso planeta, Então, esse foi meu intuito aí no começo da universidade. E o primeiro trabalho que eu pude fazer, na faculdade, sempre vinculado a um laboratório, Isso é muito importante, porque você não pode simplesmente estar na faculdade, ser um aluno de graduação e começar a fazer pesquisa por aí da forma como você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser. Não é assim que funciona, Então a gente precisa sempre ter um laboratório vinculado àquela pesquisa e principalmente um professor, que a gente chama de orientador, que vai ser aquela pessoa com mais conhecimento, com mais experiência na área acadêmica, que vai direcionar, que vai orientar, que vai auxiliar, todo aquele processo de pesquisa, Então, no meu caso, não foi diferente, Eu me vinculei ao laboratório chamado LEBIL, lá na Universidade de Santa Cecília. Minha orientadora foi a professora Ellen. A partir desse primeiro contato que a gente teve, eu fui atrás da professora para trabalhar com corais. Eu falei para ela, olha, eu quero estudar esses animais, quero aprender mais, quero mergulhar de cabeça no mundo deles. E a gente começou um trabalho de pesquisa usando microplásticos, Então, microplásticos basicamente são partículas de plástico que muitas vezes são largadas como lixo no mar. E esse lixo, através de alguns processos físico-químicos, ele vai se quebrando, vai se partindo, se fragmentando em pequenas partículas até que elas se formam essas partículas que nós chamamos de microplásticos, Que são basicamente definidas por partículas plásticas menores de 5 milímetros. Então, se tem menos de 5 milímetros, é considerado microplástico. Abaixo disso a gente tem o nanoplástico, mas eu também não vou entrar nesse assunto. Mas basicamente, o meu estudo, eu poderia utilizar os microplásticos, que era uma coisa que a minha professora já tinha lá, porém a gente tinha o microplástico, mas não tinha os corais, Então o laboratório não trabalhava com coral. Eu fui a primeira pessoa do laboratório, talvez até da faculdade, não sei, mas com certeza do laboratório, a primeira pessoa a trabalhar com esses animais, com os corais. Até porque, infelizmente, os corais eles acabam sendo animais muito invisíveis aos olhos dos biólogos, dos pesquisadores,
Muita gente entra na faculdade focado em estudar tartaruga, golfinho, baleia, tubarão, esses animais que a gente chama de fofofauna, que são justamente animais que são fofos, são legais, são interessantes, mas, né, quando a gente para olhar do ponto de vista ecológico, ambiental, eles, de certa forma, têm uma importância ecológica, falando, tá, gente? Importância ecológica, muito menor do que, por exemplo, os corais, né? Um planeta, um oceano sem tartarugas, ele funcionaria normal, não ia mudar muita coisa no ecossistema. Porém, um oceano sem corais, a gente teria uma diferença gigantesca, uma mudança absurda, não só no meio aquático, mas também no meio terrestre. Então, infelizmente é um animal que tem muita importância, mas acaba tendo aí essa negligência, né? Essa falta de interesse, eu acho, por boa parte das pessoas, não sei por que exatamente, mas talvez na minha opinião seja por uma conta de, justamente como eu falei, os corais serem invisíveis, né? Então as pessoas nem sabem que eles existem, não sabem como é um coral, né? Mesmo dentro da faculdade as pessoas nunca viram um coral. Então, é uma coisa que acaba que gera pouco interesse das pessoas, consequentemente a gente tem pouca gente estudando, né? Pouca gente fazendo estudo e experimento com esses animais. Enfim, dito isso, a gente se propôs a fazer um estudo de microplástico e eu tinha que arranjar um coral. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho científico, que tem tudo a ver com essa parte que eu comentei no começo de metodologia científica, a gente precisa de um número mínimo de corais ou de mudas de corais que a gente vai utilizar nesse experimento. Porque não adianta eu pegar uma muda de um coral, fazer o experimento e falar, ah não, com essa muda aconteceu isso, então é isso que acontece quando o coral está em contato com microplástico, por exemplo. Sendo que não é, né? Porque se eu peguei um coral só, aquela resposta que ele me deu pode ser uma resposta aleatória, pode ser que aconteceu por acaso, pode ser que seja realmente uma resposta da espécie, mas a gente não sabe porque só tem um indivíduo, né? Então a gente precisa ter um que a gente chama de N, né? Que é um número de amostras decente, né? Um número bacana. E uma outra coisa que é importante comentar é que quando a gente faz um experimento científico, a gente geralmente tende a trabalhar com apenas uma espécie, tá? A não ser que seja um estudo que queira fazer um perfil comparativo e aí ele vai fazer um experimento parecido com espécies diferentes para comparar essas respostas. Porém, né, na maioria dos casos, e no meu caso aqui, né, desse estudo que eu estou passando para vocês, eu utilizei um zoanthus, tá? Esses zoanthus são um zoanthus bem famoso, inclusive no aquarismo, que é o zoanthus BBB, ou zoanthus Baby Black Blue. É um zoanthus bem comum, que na verdade hoje está bem em baixa no nosso hobby, né? Quase ninguém tem mais, porque é um animal que foi muito comum antigamente, mas ele não é tão colorido, ele cresce muito rápido, e acabou que o pessoal acabou perdendo um pouco o gosto por esse animal. E eu, na época, tive a sorte de receber uma doação desses animais. Não sei se essa pessoa está ativa até hoje aí no mercado, mas ele se chamava Riff do Leandro. Se ele estiver vendo esse vídeo, muito obrigado aí, Leandro. Você confiou aí em mim e me fez uma doação de coral para eu poder utilizar no experimento, que você acreditou no meu trabalho. Então, muito obrigado por essa força aí que você me deu há praticamente 4 anos atrás, né? Quando eu estava começando na vida de biólogo. E basicamente, né, eu peguei aí com o Leandro várias mudas de corais. Ele tinha bases muito grandes aí de quase colônias, né, desse animal. E aí basicamente então foi decidido que eu ia trabalhar com esta espécie de coral. Só que aí entra uma outra ramificação aqui dessa história, que é o seguinte: quando a gente fala de nome científico, espécie, muitas vezes no aquarismo a gente não tem essa definição da espécie, né? A gente não consegue saber se aquele animal é uma espécie diferente daquele outro animal. Vou dar um exemplo. Palitoa sanidy e, por exemplo, a Palitoa umpalumpa. Elas têm um aspecto visual totalmente diferente, a gente dá nomes diferentes para ela, mas a gente não tem a certeza que a Palitoa sanidy ela é uma espécie diferente da Palitoa umpalumpa. Ela provavelmente é, mas para ter certeza disso, a gente precisa de um teste genético. E é uma coisa muito difícil de conseguir, de fazer, enfim. Então, pode ser que elas sejam espécies diferentes, mas pode ser também que a Palitoa sanidy e a umpalumpa, por exemplo, sejam espécies iguais, só que variações diferentes dessa mesma espécie, como, por exemplo, um peixe-palhaço. Um peixe-palhaço storm, ele tem a mesma espécie que um peixe-palhaço comum, né? São Amphiprion oscilares. Então, a espécie é a mesma, só que a variação é diferente. E nos corais isso acontece muito. Tem muito coral que parece totalmente diferente, mas a espécie é a mesma, e vice-versa, só que a gente não consegue ter muito essa certeza. Então, eu vou falar aqui para vocês, né, os zoanthus BBB, mas a realidade é que a gente não sabe exatamente qual era a espécie deste animal. A gente só justamente tinha a classificação de gênero, que seria zoanthus. Agora, qual tipo de zoanthus, qual espécie de zoanthus ele é, a gente não tem essa certeza, só tem o nome comercial. Mas, enfim, né, vamos seguir aí nessa história. Então, como é que eu faço um experimento científico, né? Eu tinha o microplástico, eu tinha os corais. Como é que eu vou fazer isso acontecer agora, né? Como é que isso funciona? Bom, primeira coisa, né, quando a gente monta uma pesquisa, um experimento, né, um estudo, a gente tem que definir a nossa pergunta. A pergunta, ela basicamente é assim, a gente quer responder essa pergunta com a pesquisa, com o nosso experimento.
Então, no caso do meu experimento, a minha pergunta principal era o quê? Era se os microplásticos eles poderiam afetar a saúde dos corais, né, principalmente isso, e se o tempo de exposição a esses microplásticos, tá, que seria o quê? Se ele vai ficar durante 1, 2, 3, 4, 10 dias em contato com esse microplástico, né, se esse tempo de exposição ele vai influenciar nesses possíveis impactos negativos que serão gerados pela exposição ao microplástico. Então, assim, basicamente, essa era a ideia da pesquisa, né, era isso que eu queria entender. E aí um outro parênteses que eu vou ter que abrir aqui agora de novo, né, é que é o seguinte, quando a gente fala de pesquisa e dos laboratórios, como eu comentei, cada laboratório ele tem, digamos que, uma área de atuação, né, uma especialização. Então, por exemplo, na minha faculdade, a gente tem o laboratório de ecotoxicologia. O que é isso? Basicamente, aquele laboratório ele vai trabalhar com contaminantes ambientais e os seus efeitos nos animais, nos organismos daquele ecossistema, tá bom? Então, basicamente, ele vai trabalhar com contaminação e os efeitos dessa contaminação nos organismos, certo? Então isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, o meu laboratório, que é um laboratório de fisiologia e bioquímica. O que é isso? Então, neste laboratório, a nossa linha de atuação é o quê? É entender, né, a fisiologia dos animais, então assim, como funciona o metabolismo dele, como funcionam as enzimas, as proteínas, todas essas biomoléculas que a gente chama, né, que seriam carboidratos, DNA, lipídio, proteína, enfim. A linha de atuação desse laboratório do qual eu faço parte, né, é justamente estas análises fisiológicas dos animais. E aí isso pode acontecer num ambiente de contaminação, que seria essa parte do microplástico que a gente está falando, que aí acaba conversando com aquele laboratório que eu falei antes, de ecotoxicologia, por exemplo, né? É uma linha parecida quando a gente insere o microplástico, né? Mas não necessariamente no laboratório de fisiologia a gente vai trabalhar com contaminantes, a gente pode trabalhar com outras coisas que eu vou entrar mais adiante aí nas próximas pesquisas que eu for falando um pouquinho mais aqui para vocês, tá bom? Então, basicamente, na parte de fisiologia, justamente a gente, para entender como aquele animal está, a gente faz análises, como eu falei, de biomoléculas, né? Então a gente vai analisar justamente as moléculas daqueles organismos e moléculas que têm um papel específico no metabolismo, na fisiologia daquele animal. Então, beleza, basicamente a minha ideia do experimento era o quê? Expor os corais ao microplástico, certo? Entender quais são os impactos daquela exposição naquele coral, né, nos zoanthus BBB, e entender se o tempo de exposição ao microplástico amplifica esses possíveis danos, essas possíveis consequências. Por que eu estou falando possíveis consequências? Porque até a gente fazer o experimento, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só tem certeza de que vai dar um problema no coral, por exemplo, o microplástico, né? A gente só tem certeza de que aquela situação é um problema para o animal depois que a gente acabou o experimento e fez as análises dessas moléculas que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então, neste momento que a gente está, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu estou bolando a minha ideia, né, a minha pergunta, para que a partir dela eu possa criar o experimento para responder esta pergunta. Então, a gente entendeu um pouco o quê. E esse o quê, ele pode variar, tá, gente? Eu estou falando de coral, mas a gente poderia dar um exemplo de peixe, por exemplo. Com quantos centímetros o peixe palhaço começa a desovar, por exemplo, entendeu? Depois do que a gente entendeu o quê, né, a gente precisa bolar, né, trabalhar o como, né, que seria o quê? Como que eu vou chegar nessa resposta? Eu tenho essa pergunta, como que eu faço para responder isso aqui? Como a gente vai chegar numa resposta para isso? E aí justamente entra o que a gente chama na experimentação científica, né, ou no artigo, que é a metodologia científica, ou método científico, o que seja. Eu gosto de chamar de metodologia. Então, basicamente, essa é de fato a parte experimental. Então eu vou dar mais uma vez o exemplo aqui baseado neste meu trabalho do microplástico. Eu queria entender o impacto do microplástico no coral e eu queria entender como o tempo de exposição influencia isso, certo? Então, o que eu fiz? A gente tem que bolar o seguinte, né? Dentro de qualquer experimentação científica, a gente tem no mínimo 2 grupos, certo? O grupo de controle e o grupo de tratamento. Às vezes a gente pode ter mais de um tratamento, podem ter 5, 10 tratamentos diferentes, tá? Mas a gente sempre vai ter pelo menos um controle e um tratamento. O que é isso? O controle, no caso do meu trabalho do microplástico, é o quê? É o coral que vai ficar num aquário sem microplástico nenhum. É o coral que ele vai ser justamente o controle, que ele vai ser o quê? A simulação do que seria um coral saudável. Um coral num ambiente normal, sem aquela contaminação, certo? Então, o meu grupo controle é justamente o coral, os zoanthus,
que não vai estar em contato com o microplástico, beleza? Show. Agora, neste meu experimento, eu tinha 2 tratamentos diferentes, a gente já vai entender o porquê, tá? Mas vamos lá, dentro do grupo de tratamento, o que quer dizer o tratamento nesse meu caso? É justamente o coral que vai estar exposto, que vai estar em contato com o microplástico, tá bom? E aí, no caso, eu tenho 2 tratamentos diferentes, por quê? Porque como eu falei para vocês, né, na minha pergunta, o tempo de exposição, ele era um fator importante, ele era uma variável que eu gostaria de estudar, eu preciso de 2 tratamentos. Um deles, que é um conjunto de corais, que vai ficar exposto, né, ao microplástico por um período X, que seria de 1 semana, nesse caso, e o outro tratamento, que é o tratamento 2, ou chamado de T2, pode ser também, que é justamente o grupo de corais que vai ficar exposto por mais tempo ao microplástico, que no caso foram 2 semanas. Então eu tinha 2 tratamentos, os corais que vão ficar por 1 semana no microplástico e os corais que vão ficar por 2 semanas no microplástico. Justamente porque desta forma eu consigo entender quais são os impactos de 1 semana de exposição, certo? Vou fazer as análises, que a gente vai entrar mais pra frente já nas análises, mas eu faço esse teste de 1 semana e aí depois dessa segunda semana eu tiro o resto dos corais do tratamento 2 e vou fazer as mesmas análises. E a partir disso eu comparo. Eu vou fazer as mesmas análises que eu vou fazer nos tratamentos, eu vou fazer no controle também, justamente para a gente poder comparar testes iguais, só que em grupos diferentes, e a gente vai traçar um comparativo. Então eu vou fazer aquelas análises no controle, no T1, que é o tratamento 1, e no T2, e a partir disso eu vou comparar para entender, tá, o coral que não teve contato com o plástico, como foi a resposta dele, o que teve por 1 semana, como foi a resposta desse aqui, e o que ficou 2 semanas, como foi a resposta desse terceiro. E aí comparar essas respostas para entender primeiro se o microplástico causa algum impacto e se o tempo de exposição ao microplástico pode amplificar, né, aumentar este tipo de dano, esse tipo de prejuízo que pode ter sido causado na primeira semana. Beleza? Espero que esteja dando para entender aí essa brincadeira. Então, beleza. E aí, como é que funciona o experimento? Como eu comentei mais anteriormente, a gente tem um método científico. O que é isso? O método científico, basicamente, tá, galera? Eu vou falar de maneira muito genérica, por favor. Ele consiste em você fazer um experimento de uma maneira que, você elimine a variável acaso, que é o quê? Que pode ser que tenha uma probabilidade daquilo acontecer aleatoriamente. Então, para isso a gente tem que ter, como eu falei, um número de corais, um número de amostras que seja um mínimo adequado. E além disso, o método científico ele serve para que justamente qualquer outra pessoa que queira replicar o seu trabalho, ela não só tenha que conseguir replicar, então tudo tem que estar anotadinho lá, descrito, bonitinho como você fez, para que qualquer outra pessoa possa refazer o mesmo experimento da mesma forma e, não só isso, mas que o resultado seja o mesmo, tá? Por quê? Porque se você faz um estudo científico, um artigo científico, um experimento com metodologia científica, teoricamente, qualquer pessoa que reproduza aquele mesmo experimento daquela mesma forma tem que chegar no mesmo resultado que você. Senão, não é método científico, senão foi aleatório, senão foi por acaso que você chegou naquele resultado, tá bom? Então, como é que eu fiz isso no meu experimento? Basicamente, a gente tinha, né, para o grupo de controle, 3 aquários, tá? E em cada um desses 3 aquários eu tinha 6 mudas de corais por aquário, tá? Então justamente entra nessa questão do número amostral que a gente estava falando. Eu tenho primeiro um número de 6 mudas por aquário e eu tenho 3 aquários idênticos com a mesma quantidade de muda, justamente para ter uma que a gente chama de tréplica, né? Ter 3 reproduções daquele mesmo ambiente com 6 mudas em cada um, para que a gente garanta que aquele resultado que está saindo dali tenha um embasamento científico, tenha metodologia, tá bom? Beleza, então o controle estava dessa forma. Era um aquarinho, inclusive, vou passar aqui para vocês, assim, era um aquarinho de 7 litros, tá? Com uma bomba de circulação da Sarlobetter, pra vocês terem uma ideia. E aí ali é um aquarinho pequeno, no caso desse controle, era só água normal, água salgada, tudo certo, tranquilo, luminária Forfish rodando, beleza. Bom, e aí como é que funcionou o tratamento? O tratamento a gente tinha também outros 3 aquários idênticos aos aquários de controle, com as mesmas bombas, o mesmo tamanho de aquário, a mesma água, tudo redondo. Porém, nesta água, a gente adicionava o microplástico na concentração que a gente estipulou para o trabalho, que seria 10 miligramas por litro. Então, a diferença entre o aquário do controle e do tratamento era simplesmente que na água do tratamento tinha o microplástico lá dentro, beleza? E aí, dentro desses 3 aquários, a gente tinha o quê? Para cada um dos grupos de tratamento, que é o tratamento 1 e 2, a gente tinha justamente 6 mudas de corais para cada um. Tá? Da mesma forma que tinha lá para o controle, a gente vai ter também para estes, tá?
Então, no caso, nesse sistema, a gente tinha 3 aquários e 12 mudas de corais em cada um dos aquários. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que na verdade o controle, ele também tinha 12 mudas por aquário. Por quê? Porque, como eu expliquei, o tratamento, por exemplo, ele é 1 semana de exposição, certo? Então a gente começou o experimento, colocou todos os corais de controle, todos os corais de tratamento que iam ficar lá. Quando deu 7 dias de exposição ao microplástico, a gente coletou os corais que eram do tratamento 1, de 7 dias, e os corais do tratamento 2 continuaram lá nos aquários para ficar mais 7 dias para completar os 14 dias. Então o que acontece? A gente teve que ter um controle para cada um dos tratamentos. O que isso quer dizer? No dia que eu coletei as 6 amostras de coral do tratamento 1, que deu ali, né, os 7 dias, e 6 amostras de cada um dos 3 aquários, certo? No caso eram 18 amostras daquele tratamento. Eu também tinha que coletar 6 amostras de cada aquário de controle. Por quê? Porque por mais que aquele aquário tinha água normal, estava tudo certo, existe a variável do tempo, né, do período. Então, assim, quando eu tirei os corais do tratamento 1, eu tirei os corais do controle também, mas eu tirei só metade. Então, ao invés de 6, como eu falei no início, tinham 12 corais em cada aquário de controle. Tá? Então, eu coletei 6 de cada aquário de tratamento, 6 de cada aquário de controle. A gente pega esse coral, congela, tá bom? Espera os outros 7 dias. Coletei os 6 corais de cada aquário do tratamento 2, né, que deu 14 dias de exposição, e os 6 de cada aquário do controle que sobraram para terminar essas coletas, né, esses tempos aí de exposição. Então, o experimento foi feito, a gente colocou lá, né, e aí justamente, né, no caso deste experimento, tá, para vocês terem uma ideia, a cada, acho que 48 horas, eu trocava 100% da água dos aquários, tá? Por quê? Porque eu tinha que garantir que a concentração de microplástico se mantivesse estável, constante, ao longo dos 14 dias de experimento. Então, para garantir isso, eu periodicamente tinha que trocar toda a água dos aquários, tá? E nesse caso, trocava, mesmo por mais que não tivesse microplástico, eu tinha que trocar a água do controle também. Por quê? Porque a gente tem que manter tudo nos mesmos parâmetros, nas mesmas proporções. Então, eu não posso trocar a água dos aquários que tem o microplástico e não trocar a água do aquário que não tem o microplástico, é só o controle. Porque aí, a partir desse momento, eu já estou dando uma diferença de qualidade da água, né, de parâmetros para os 2 grupos diferentes. Isso não pode acontecer. A gente tem que manter tudo sempre nas mesmas condições para que a comparação entre controle e tratamento seja justa, certo? Seja correta. Beleza? Show. Aí, dito isso, a gente terminou o experimento, passaram-se os 14 dias de exposição, congelamos os corais e aí entra na fase de análise, né, dos resultados. Basicamente, a gente vai trabalhar com uma série aí de equipamentos super complexos dentro do laboratório. A gente vai extrair tecido dos corais. Então, no caso desses meus zoantes, como é que funciona? A gente congelou ele num freezer que a gente chama de ultra freezer, porque ele chega a menos 80 graus Celsius. Então, o coral fica parecendo uma pedra de gelo. A partir desse congelamento, a gente vai triturar o coral, processar ele, e a gente cria meio que um suco de coral, onde a partir desse suco, que a gente tem todas as moléculas, todas as células ali do coral, a gente coleta amostras desse suquinho aí, né, desse líquido, e aí analisa essas amostras em cada uma das moléculas que a gente quer atingir. Então, por exemplo, nesse trabalho a gente analisou dano em DNA desses animais, a gente analisou dano nas enzimas, estresse oxidativo, né, dano nos lipídios, enfim, uma série de análises. E aí, para resumir para vocês, a partir desses resultados, dessas análises, a gente cria os gráficos para poder fazer o comparativo, né, dos resultados entre os tratamentos e os controles, né? E aí vocês vão poder ver em algumas das análises, né, a resposta para aquela pergunta inicial que era o quê? Vamos lá, vamos voltar agora para o início. Que era o seguinte: se os microplásticos poderiam fazer mal para essa espécie de zoantos, então a primeira pergunta respondemos, ele fez, porque aí nos gráficos que vocês estão vendo, vocês vão ver a diferença nas barras do gráfico entre o controle e os tratamentos, tá? Então houve sim algum dano, alguma modificação no metabolismo, na fisiologia daqueles animais. E além disso, né, que a outra pergunta era se o tempo de exposição poderia agravar, amplificar estes danos, esses prejuízos, o que para alguns casos de algumas moléculas que a gente analisou foi uma resposta positiva. Então, para alguns parâmetros ali analisados, sim, o tempo de exposição ele aumenta os danos, causa ainda mais prejuízo para esses animais. Então, show de bola, né, trabalho concluído. Este é um trabalho, inclusive, que ele está publicado, esse artigo científico, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também o print aqui deste artigo para vocês verem a capa dele. Quem quiser, é só botar na internet, vocês têm acesso ao artigo para ler, tá bom?
Ele está totalmente disponível gratuitamente, vocês podem acessar, entender, estudar. Quem quiser tirar dúvida, né, que gostou do assunto, me chamem, vamos discutir sobre isso, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas enfim, esse trabalho foi meu primeiro trabalho, né, de pesquisa científica. Por enquanto é o meu único artigo publicado, estou trabalhando para publicar outros, de outros experimentos que a gente vai falar mais adiante, mas é um trabalho bem bacana. Uma coisa que é interessante falar que é o seguinte também, porque a ciência ela é uma coisa lenta, né? É uma coisa que leva processos, leva tempo, leva muito aprendizado, muita coisa que a gente precisa desenvolver de conhecimento. Bom, já estou me alongando muito, mas eu tirei um pouco mais de tempo para explicar especificamente esse caso desse trabalho, porque eu acho que ele serve como um exemplo, né? E dá para a gente traçar depois comparativos, né? Analogias com os que eu vou falar a partir de agora. Então vamos lá. E a partir desse primeiro trabalho, né, que a gente desenvolveu nesse laboratório, como eu disse, foi o primeiro trabalho com corais, a gente começou a trabalhar cada vez mais com os corais lá no laboratório e desenvolver diferentes trabalhos, diferentes artigos e projetos e pesquisas, né? Aí eu vou falar de alguns outros trabalhos aqui para vocês. Um trabalho que está acontecendo neste exato momento, tá? É o projeto de mestrado do Wilton, tá? O Wilton é um outro aluno lá de mestrado da universidade, do meu laboratório. E aí foi até por conta dessa visita, né, do Wilton e dos professores aqui na Coral Cultura que eu fiz a enquete que culminou nesse vídeo, né? Basicamente o projeto do Wilton, ele visa entender, né, os impactos dos protetores solares nos corais, tá? Especificamente na espécie de coral Ceratopora caliendrum, que é aí um coral bem conhecido por nós aquaristas, né? Então justamente aqui a Coral Cultura está fornecendo os corais para esse experimento. São mais de 200 mudas de caliendro que vão ser utilizadas para esse estudo, né, que estão saindo daqui da Coral Cultura. Basicamente, vamos resumir esse estudo. Basicamente, esse estudo consiste em quê? Em pegar esses corais e expor eles a diferentes tipos de protetores solares. Então, da mesma forma que eu fiz com o microplástico, que a gente jogava o microplástico na água, com o protetor solar é a mesma coisa. Então, o Wilton vai lá, ele pega extratos desses protetores solares, dissolve na água do aquário e expõe os corais a esses protetores. Por quê? Porque, sabidamente, alguns protetores, eles causam branqueamento de coral, né? Eles são prejudiciais aos animais, especialmente aos recifes de corais. Então, a ideia desse projeto é o quê? Duas coisas. Primeiro, é entender, né, esses prejuízos causados por esses protetores e testar uma nova formulação, né, um novo tipo de protetor solar, que teoricamente ele é baseado, né, baseado em fungos, tá, que está sendo desenvolvido por um laboratório XYZ que está aí em parceria com o laboratório da universidade, certo? Então o objetivo desse estudo é testar os impactos dos protetores que já existem, tá, para ver quão ruim eles são, quanto que eles podem causar de branqueamento, e aí depois expor os corais, os mesmos corais, né, não as mesmas mudas, né, mas a mesma espécie de coral, a este protetor novo que vem sendo desenvolvido, que teoricamente é um protetor que a gente considera reef safe, que ele é feito de compostos orgânicos e que não prejudica os corais. Então o estudo do Wilton basicamente é sobre isso, sobre entender os impactos dos protetores que fazem mal para os corais e testar uma nova fórmula de protetor que pode ser uma saída justamente para não danificar os recifes de corais e ainda assim conseguir usar o filtro solar. Então é um experimento muito importante, olha, né, o tipo de conhecimento que a gente desenvolve a partir disso, ou seja, desse trabalho provavelmente vai sair um novo produto de protetor solar feito à base de fungo que pode te ajudar a parar de causar dano nos corais. Então olha que bacana, né? Como a ciência ela vai puxando desenvolvimentos de produtos, de conhecimento que a gente não tinha antes, né? Então isso é muito bacana, isso é muito legal. E claro, para ter certeza que esse produto novo funciona, a gente tem que testar nos corais. E é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Então é uma coisa bem bacana de compartilhar com vocês, pelo menos eu acho muito interessante. E aí o desafio do Wilton é ainda maior. Por quê, pessoal? Porque o protetor solar, ele é fotossensível, fotodegradante. Ou seja, está ali a luminária Forfish iluminando os corais do experimento, certo? Conforme o tempo vai passando, as horas do dia vão passando, a concentração daquele protetor solar vai diminuindo, porque ele vai se degradando naquela água por conta do sol. Ou seja, no trabalho do Wilton, ele tem que fazer TPAs de 100% diariamente nos aquários de cultivo, galera. Então, olha que trabalheira, que loucura. O cara tem 15 aquários lá, com mais de 8 corais em cada aquário e todo dia, durante todos os dias de experimentação, tem que trocar toda a água de todos os aquários. Olha que loucura. E aí a mesma coisa, o Wilton, esse trabalho está sendo desenvolvido, aí a partir do experimento, né, vai congelar os corais e vai analisar, né, mais uma vez, as moléculas que a gente quer entender daquilo. Como a gente está falando até de branqueamento, no caso do Wilton,
ele está também analisando as zooxantelas. Então, ele também está fazendo uma análise de densidade de zooxantela. Então, para entender, porque quando o coral branqueia, ele perde zooxantela. Então, ele vai comparar, por exemplo, os corais do controle, que não foram expostos a nenhum protetor solar, e vai comparar os corais do tratamento que foram expostos aos protetores solares. E ali dá para ver uma diferença na concentração de zooxantela, justamente porque um estava branqueado e o outro não, né? Então, não só essa parte de moléculas, né, que eu falei, de enzima, DNA e tudo mais, mas a gente também analisa esses outros tipos de, como eu posso dizer, esses outros tipos de organismos, outros tipos de parâmetros, né, que envolvem os corais. Então essa é uma coisa muito interessante também que tem sido desenvolvida aí no trabalho do Wilton, tá? Aí eu vou falar de mais 2 exemplos. Esse vídeo deve estar ficando meio longo, pessoal, peço desculpas, espero de verdade aí que vocês estejam gostando, que esteja dando para acompanhar, que eu não esteja falando de maneira muito confusa. Mas aí eu vou falar de outro estudo, né, que a gente fez, que com um coral bem famoso aí dos aquaristas também, que foi com a Kenya Tree. Esse estudo basicamente foi o seguinte, foi um estudo do Lucas e da Beatriz, que são 2 alunos também que estudaram comigo lá na faculdade. E aí a gente utilizou mudas de Kenya Tree. Na época ainda eu nem tinha coral cultura, né? Eu fiz as mudas do coral que eu tinha, que era uma Kenya Tree que eu tinha no meu aquário. A gente fez várias mudas dela, né? Levamos para o laboratório para fazer o experimento. Basicamente esse estudo foi o quê? Foi um outro trabalho também, que a gente trabalhou com contaminação, onde a gente pegou uma coisa chamada pó preto, tá? Que também tem o nome mais técnico, seria material particulado atmosférico, que é basicamente poluição atmosférica que a gente tem em grandes centros urbanos, né? Que ela vai se precipitar no mar, o mar vai absorver aquilo, e aquilo tem uma série de metais pesados que podem causar justamente prejuízo aos animais. Então a ideia desse experimento foi o quê? Testar, né, se o material particulado atmosférico, né, se essa poluição poderia causar prejuízos ao coral Kenya Tree. E aí assim foi feito, né? Montamos novamente o experimento, colocamos 8 a 6 corais, eu não me lembro agora no caso desse experimento, né? Em cada aquário, tratamento, controle, como eu disse anteriormente, fizemos essa exposição e, enfim, esse é um trabalho que ainda está sendo escrito, já fizemos as análises, porém, ele ainda está no projeto aí de escrita, né, para ser publicado. Beleza. Agora eu vou falar para vocês do último trabalho que eu realizei, tá? Que foi com corais nacionais, galera, com palitoas brasileiras, tá? No caso, uma espécie só, uma palitoa brasileira, que se chama Palitoa variabilis, né? Também é conhecido como aquela palitoa baba de boi, né? Tudo mais. Aí uma coisa importante de dizer que é o seguinte, né? Quando a gente fala de coral nacional, é muito importante ressaltar, galera, que você precisa de uma autorização específica para poder coletar e estudar os corais brasileiros, tá? Para poder coletar e vender não existe autorização para isso, tá? Qualquer pessoa que venda um coral nacional é ilegal, é tráfico animal. Porém, né, na pesquisa a gente pede licenças ambientais para que a gente possa coletar alguns animais para poder gerar justamente esse estudo, né, esse conhecimento científico acerca desses animais, tá bom? Então, o meu estudo nesse caso foi uma coisa diferente, que não tem nada a ver com contaminante, né, que aí nesse caso tem tudo a ver com fisiologia mesmo, que era o seguinte, né, a pergunta do meu trabalho era o quê? Eu pensava, cara, se você reparar na maré baixa, né, da natureza, quando a água desce na maré baixa, você tem muitos corais que eles ficam muito tempo expostos ao ar, né, eles ficam horas e horas fora d'água, né? O que é uma coisa bem bizarra, se você parar para pensar. Porque quando a maré está baixa, por exemplo, pode ser que naquele dia chova e o coral vai tomar um monte de água doce na cara. Pode ser que passe uma gaivota e, faça um cocôzão na cabeça daquele coral. N coisas podem acontecer, o sol, o calor, tudo de ruim pode acontecer quando ele está exposto ao ar. E mesmo assim, esses animais estão nesses ambientes, né, de costão onde eles ficam fora da água e estão lá há anos e anos sobrevivendo, prosperando tranquilamente, né? Então isso foi uma das coisas que me intrigou para fazer essa pesquisa, que foi, cara, como os corais conseguem ficar horas fora d'água, velho? Isso é bizarro, né? É bizarro. Porque se você pegar um peixe e botar ele fora d'água por algumas horas, acabou para ele. Já era, né? Ele vai morrer. Mas o coral não, ele não só sobrevive, como ele prospera em alguns ambientes desses, né? Então isso sempre foi uma coisa que me deixou intrigado, curioso. E aí eu vou trazer o exemplo desse trabalho para vocês verem que às vezes as coisas dão errado, né? Às vezes as coisas a gente faz besteira, ou as pessoas fazem besteira, e erros acontecem, né? Mas vamos lá. Então a minha ideia inicial desse trabalho era o quê? Era entender primeiro, né, como os corais conseguiam fazer isso, e não só, mas principalmente, se essa capacidade do coral de passar por essas intempéries, né, por esses problemas, se a capacidade dele é uma adaptação adquirida ou é uma adaptação genética daquela espécie. O que eu quero dizer com isso? O que eu queria entender é o seguinte: se aquela espécie de coral, Palitoa variabilis, né, que estava naquela região rasa,
né, do costão que fica exposta ao ar. Se ela tem a mesma capacidade de passar por isso que, por exemplo, uma outra paletó dessa mesma espécie variabilis que está numa região mais funda, entende? Ou seja, assim, aquela paletó que está no raso, será que ela só consegue estar no raso porque ela passou anos e anos e anos se adaptando com aquilo? Ou será que aquela espécie por si só já é adaptada àquilo? Ou seja, se eu pegasse essa mesma paletó, essa mesma espécie de uma área funda que nunca ficou exposta ao ar na vida e colocar ela no ar, será que ela vai responder da mesma forma daquela que já está acostumada a isso? Então essa era a principal pergunta do meu trabalho, né? Eu queria entender se essa capacidade deste coral era algo que ele adquiriu ao longo de muitos anos, sofrendo com isso, sendo exposto a isso, ou se qualquer paletó daquela espécie conseguiria passar por aquilo porque aquela espécie em si se adaptou àquilo, entenderam? Então, essa era a principal pergunta do meu trabalho. E aí, beleza, fomos lá, coletamos, e aí no caso desse estudo, foi feito no CEBIMAR, que é o Centro de Pesquisa de Biologia Marinha da USP. Então, com uma parceria com a USP, a gente fez esse experimento lá do meu trabalho. Por quê? Porque lá eles têm os tanques que eles fazem recirculação de água. Então, a água lá eles puxam da praia, porque eles ficam na frente da praia, e eles puxam água do mar o tempo inteiro para o laboratório e aquela água fica rodando no aquário, transborda, volta para o mar e aí vai fazendo esse ciclo, justamente para que a gente possa manter os corais nacionais no aquário, porque a água deles é diferente, a água aqui do Atlântico é diferente da água dos corais do Pacífico, né? São outros parâmetros. E beleza, então fizemos isso, montamos lá o experimento, coletamos os corais do fundo e do raso, foi feito com mergulhadores, os mergulhadores mergulharam, arrancaram os corais lá, os mudas de corais, né, do fundo, tiramos do raso, levamos para o laboratório, tá? E aí, antes de começar a exposição ao ar mesmo, né, a gente tinha que aclimatar os animais daquele ambiente. E aí que entrou o principal problema, né, que deu errado nessa pesquisa, que é o seguinte, não sei exatamente o motivo, eu tenho algumas suposições, né, mas eu acho que muitas vezes isso é uma prova de como faz falta de ter um biólogo aquarista, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Porque em São Sebastião, esse laboratório, né, eu fui até lá pro dia da coleta, os corais iam ficar 10 dias aclimatando, depois de 10 dias eu voltei para lá para fazer o experimento de fato, né. Quando eu voltei para lá, todos os corais que a gente tinha, no caso eram 24 aquários, tá? Nesse experimento eram 24 aquários. Todos os corais que a gente tinha nesse experimento, que eram do fundo, que foram coletados do fundo, todos, sem exceção, estavam com os pólipos fechados, todos. Então a gente tinha no mesmo aquário o coral do raso e coral do fundo, paletó do raso, paletó do fundo, eu vou deixar as imagens aí para vocês verem. E todos os corais que eram do fundo estavam com o pólipo fechado. E a partir disso, o que acontece? Eu não posso mais utilizar aqueles animais que estão fechados como amostra para os testes. Por quê? Porque se eles estão fechados, a gente sabe muito bem que eles provavelmente estão incomodados, eles não estão bem, não estão saudáveis. Então eu não posso comparar um coral que não está saudável com um coral que está dentro desse meu trabalho. Por quê? Porque a partir disso, a resposta que aquele coral que não está saudável vai me dar, eu não sei se aquela resposta ela é porque ele não está saudável ou se ela é porque ele foi exposto ao ar. Entende? A gente acaba de basicamente aniquilar, né, metade das minhas amostras que eu tinha no experimento, né? E aí isso faz parte, infelizmente, a gente acontece esse tipo de problema, né? Por que eu falei que faz falta ter um aquarista? Porque eu acho, tá, que foi um problema de adaptação de luz. Porque a única coisa que tinha de diferente, né, no ambiente de onde aquele coral estava, provavelmente no laboratório, é que a luz era a mesma para os dois corais. E quando a gente está um coral que está no raso e um coral que está no fundo, a gente sabe que a penetração de luz vai ser totalmente diferente. Então eu acho que a luz acabou ficando um pouco forte para aqueles animais e eles não se adaptaram àquela iluminação, consequentemente ficaram retraídos, consequentemente eu não pude utilizar eles no aquário. Ou seja, a partir desse problema, a minha pergunta ela teve que mudar. Eu não ia mais conseguir responder se aquela questão do animal poder viver naquele ambiente era uma questão genética ou adaptativa, porque eu já não tinha mais os indivíduos do fundo para comparar. Então, basicamente, no fim das contas, eu tive que devolver, né, aqueles corais que não estavam saudáveis. Mas aí beleza, né? Vida que segue, vamos se virando. E aí o experimento basicamente ele consistiu em quê? Em a gente pegar os corais, né? E a gente tinha também o controle, que é o quê? Novamente, o controle é o coral que, nesse caso, como a gente está falando de exposição ao ar, é o coral que não ia ficar exposto ao ar. É o coral que ia ficar dentro da água o tempo inteiro. Então a gente tinha esse controle e a gente tinha basicamente mais 3 tratamentos diferentes, tá? O tratamento 1 era o coral que ficou exposto durante 1 hora fora d'água. Então é o quê? Eu peguei ali a água do aquário, eu abaixei o nível da água, o coral ficou para fora d'água. Deu 1 hora que ele ficou para fora d'água, eu coletei os pólipos daquele coral, congelei e guardei. Beleza, tratamento 1 já temos. Temos o controle de tratamento 1. Tratamento 2 era o coral exposto
por 3 horas para fora da água. Ou seja, peguei aquele coral, abaixei a água, ele ficou no ar por 3 horas seguidas. Deu essas 3 horas contada no relógio, eu fui lá, coletei aqueles pólipos, congelei. Tratamento 2 encerrado, beleza? O último tratamento era o quê? É o que a gente chama de recuperação. O que quer dizer isso? Então, o coral ele ficou 3 horas fora da água também, e basicamente isso seria o quê? Uma simulação de maré baixa, então a maré desceu, o coral ficou por 3 horas fora da água, e aí em seguida a gente subiu a água do aquário de novo, ou seja, a maré subiu, e aí o coral ficou durante 1 hora de volta na água. Então ele ficou 3 horas no ar e 1 hora na água de novo, depois, né, que a maré, entre aspas, subiu. E aí depois dessa 1 hora de volta na água, coletamos de novo. Para quê? Para a gente entender todo o padrão de resposta do coral, que é o quê? Ele dentro da água, normal, que é o controle, ele durante 1 hora fora d'água, que seria o começo da maré baixa, ele durante 3 horas fora d'água, que seria o ápice, depois de muito tempo de maré baixa, né? E ele 3 horas fora d'água e depois 1 hora de volta na água, que seria a recuperação daquele animal. Como ele ficou depois de ser exposto ao ar e voltar para a água de novo. Para quê? Para que a gente pudesse comparar, né, esses 4 momentos diferentes e entender, né, como aquele coral estava respondendo àquelas situações. Basicamente o experimento foi esse, né? Resumidamente os resultados foram bem interessantes, por quê? Porque a gente teve pouca diferença entre o controle e os tratamentos, galera. Então isso é bem legal. Por quê? Porque isso comprova pra gente que aquele coral, no caso da palitoa, que está exposto ao ar, quando ela está exposta ao ar, para ela, bioquimicamente, né, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, né, basicamente é a mesma coisa. Para ela não faz muita diferença se ela está embaixo da água ou se ela está fora. Os metabolismos dela, as moléculas dela, estão funcionando da mesma forma, né? Com algumas diferenças que aconteceram ali nos gráficos e tal, mas de modo geral, a diferença foi muito pouca entre controle e tratamento. O que mostra pra gente justamente que aquele animal, ele está super adaptado, ele é super capacitado a ficar exposto ao ar mesmo e tá tudo bem, para ele não faz diferença. Então olha que coisa maluca, né? Que coisa interessante da gente entender que os corais eles têm adaptações diferentes, né? Eles têm capacidades diferentes e através da ciência a gente consegue descobrir, aprender, comprovar algumas coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente vê na prática, né? Então isso é muito bacana. E basicamente é isso, pessoal. Acho que esses estudos, né, eles são muito mais voltados para a parte de ciência de base, para a parte de conservação, né, do que o aquarismo em si, né? Até porque justamente precisa existir um certo interesse, né, por parte do pesquisador em fazer isso. Precisa ter financiamento, né? Precisa de dinheiro, porque fazer ciência não é fácil. Montar aquário, você sabe muito bem, não é uma coisa 100% barata. Imagina você montar 24 aquários, né? Imagina você montar 12 aquários no laboratório. O custo que tem de água, bomba, tudo, né? É um desafio. Né? E é um desafio que vem sendo feito por pessoas aí no nosso país e no mundo de modo geral, né? Como vocês até viram os vídeos lá do Forever Reef e tudo mais. E tudo isso para a gente poder ajudar, né, na sustentabilidade, na conservação desses animais. Então é uma coisa bem bacana aí. Né? Eu quero continuar fazendo pesquisa, no momento estou meio parado, né? Estou escrevendo esse meu segundo artigo desse experimento das palitoas, mas eu quero mais adiante, quando eu for, né, fazer novas pesquisas, tentar fazer algo mais voltado para o mundo do aquarismo mesmo, como por exemplo, tá, um estudo que eu tenho uma vontade de fazer, que é o quê? Será que alimentar o coral diretamente no pólipo faz diferença? Então fazer um experimento onde, sei lá, a gente tem o controle, que é o coral que a gente não jogou alimento, o tratamento 1, que é o coral que a gente jogou alimento só na coluna d'água, o tratamento 2, que a gente jogou o alimento na boca diretamente do coral, entende? O tratamento 3, que é, sei lá, um tipo diferente de alimento. Eu adoraria fazer esse tipo de pesquisa, quero fazer mais pra frente, né? E fazer isso de maneira científica. Então, eu quero fazer esse tipo de estudo, com certeza, porque até tem, por exemplo, o Bulk Reef Supply, que faz alguns testes, mas não são científicos, galera. Aquilo não tem metodologia científica, não tem um número de amostras mínima, não tem um número de aquário mínimo, né? Então, a minha ideia quando fazer isso seja fazer isso cientificamente, né? De maneira correta, para que a gente tenha respostas concretas, né? E científicas. E parar de ficar falando as coisas da cabeça, né? Enfim, de achismo. Mas claro também, não estou falando isso no sentido assim, não, a gente só pode acreditar em coisas que são comprovadas cientificamente. Não. Tem muitas coisas que nós, aquaristas, sabemos, aprendemos, descobrimos, que não tem um artigo que confirme. Mas a gente sabe que é assim que a gente já fez muitas vezes. Então, é um equilíbrio onde a gente precisa ter, né, entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico. E juntar o melhor dos dois mundos para agregar o máximo de conhecimento nos nossos corais, nos nossos animais, e entregar aí, né, o máximo de qualidade de vida para esses animais. Então é isso, pessoal.
O vídeo deve ter ficado bem longo, mas eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Tamo junto demais. Se você curtiu, deixa aí seu comentário, like, se inscreve no canal. E é isso aí. Tamo junto e fui!